Sejam todos bem-vindos ao canal Obscuridade. Hoje estamos a estrear um quadro novo. O quadro chama-se O Outro Lado da Moeda. Meu nome é Expedito Sassoma e o meu primeiro convidado é o Patrício Mande Malomba. Olá Patrício, seja bem-vindo. Olá, Expedito. Patrício, eu vou ser direto contigo. O que é para ti ser obscuro? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, trabalhar para estar aqui para fazer e falar um pouco dessa experiência, porque as pessoas perguntam, mas só que é diferente falar diretamente aqui assim contigo e para aquelas pessoas que já vêm acompanhando Obscuridades há muito tempo. O que é para mim ser obscuro? Ou o que é para mim obscuridade, na verdade? É o que não se fala, ser obscuro, ou obscuridade é aquilo que não se fala, aquilo que não se vê, mas existe. E o que é que você já viu enquanto esteve a comandar a Obscuridade? Muita coisa. Como que é? Tanta coisa que quando eu começo a falar, as pessoas pensam que eu já tenho essa tendência, parcialmente sou maluco. E quando eu começo a falar, aí sim, as pessoas confirmam que eu sou maluco. Mas não, por vezes, se nós deixarmos de ser negligentes e ignorantes, vamos notar que por detrás de toda a situação tem uma outra coisa, estás a ver? Tem um outro lado. E quando nós nos esforçamos para ver, vimos aquilo que os outros normalmente Não vem. Sim, então é isso. Como foi o teu percurso ao apresentar o canal Obscuridade? Olha, foi uma experiência, deixa de dizer, Expedito, foi uma experiência incrível. Primeiro porque a forma como eu chego. Eu estava algures por aí no mundo, Sem saber. concretamente em Angola, e eu sempre gostei de comunicação. E eu algures por aí no Facebook de um amigo que é amigo da infância, vejo, está-se a precisar Do apresentador. Boa! Onde? No Calemba 2, eu moro no Calemba 2. Então eu contatei o amigo disse, olha, amor, não esquece, aí já não tem mais como, já está cheio, já conseguimos as pessoas. O extinto! Aí disse, extinto não, é Espírito Santo. Vamos lá, o extinto disse, liga no número, eu liguei e era o Dó. O Dó é o diretor, a diretora de produção, sim, do canal. E eu liguei e fiz já aquela minha voz de saída, já, alô, boa tarde, e a apresentação, falámos e tudo mais. Ele disse, já por acaso fechamos o período do casting, mas podes vir na segunda-feira que eu vou... Não, no sábado vou te entrevistar. Se aprumei, se preparei. Eu sou alguém despadronizado, eu não gosto de cortar cabelo, gosto mesmo de ser assim, mas naquele dia fiz um corpo, preparei a barba, já tirei até por acaso, e fui até lá, conheci o Dó. O Dó estava a fazer, eu ainda acho que ele tem também uma wanga, mas não, é brincadeira. Vamos já falar sobre isso. Ele tem assim uma visão, e ele chegou e ele disse, olha, tu vais trabalhar comigo, até já sei o que vais fazer. Antes mesmo de eu estar aí, ele já tinha o programa desenhado, a estrutura, a ideia. Mas algo nunca antes feito, ele já tinha, e quando eu cheguei ele disse, vamos trabalhar assim. Mas depois desse processo, tendo contato com o Dó, qual foi a primeira percepção que você teve? Tendo contato com o Dó e com o Tio Bless. Explica o que é o Tio Bless para ti também. O Tio Bless é o diretor da Tusi Lives, que é a empresa assim. Como é que foi? Foi uma coisa tipo incrível, estranho, porque por algum momento eu falei, o Dó é maluco, tem problemas de cabeça, eu estou aqui mesmo só porque não tenho emprego. Você chamou ele de bruxo também? Estamos a chegar lá. Você não pode acusar alguém só de lhe olhar e querer lhe acusar, mano. Acusações são coisas muito sérias, eu não posso responder posso responder. Mas você alguma vez eu cheguei a achar, sim, porque ele parecia maluco, ele falava assim, eu já estou a ver o programa, meu irmão, estou a falar assim, se nós trabalhar assim, desculpa, eu falei, esse gajo está a falar assim, como esse gajo deve ser um maluco, porque ele estava dando calção, por acaso eu não sabia que estava a falar com ele, mas eu fiquei a ver, parecia alguém aluado. Uma semana depois, ele havia me dito algumas coisas, uma semana depois, uma das coisas que ele me disse aconteceu, que ele disse, olha, tu vais e vais pensar, acho que era uma coisa, tu vais voltar e vais ver, nós vamos começar a projetar isso de uma maneira e vamos encontrar uma oportunidade certa de começar com isso. Mas eu só sabia que eu vou apresentar obscuridade, mas não sabia o que era obscuridade. Nem tinha a noção da dimensão. Eu fui uma semana depois, eu fui lá e alguém já estava, tipo, já tinha assim, tipo, incentivos para fazer isso. Eu disse, uau, essa oportunidade. E naquela mesma semana comecei a ver coisas que me identificavam. Quando eu cheguei, acho que começou a Covid. A Covid, no período da Covid,
ele insiste que temos que apresentar, fazer mesmo nesse período. E as convicções, eu falei, esse tempo aqui nós vamos fazer o quê? Não tem como, até sair de casa está difícil, eu disse, vamos fazer. Quando fizemos, mano, foi o que foi. Eu falei, esse gajo deve ser bruxo. Tanto mais porque a linhagem da obscuridade era algo assustador, né? Mas ele falou, será que eu estou mentindo com um gajo que tem? Porque eu achei que talvez ele tenha uma missão espiritual forte que quer me implementar lá, estás a ver? Yeah. Eu sou filho de pastor, mano. Desconfio de tudo, eu sou bacongo. Eu sou mucongo, né? Como dizem, como é. Eu já estava suspeita, tipo, ele tem uma missão. Quando eu conheci o irmão dele, já o diretor, né? Aí eu confirmei, porque o tio Blaise também chegou com umas coisas que, mas não são. É a natureza humana, né? Nem em sentido de bajulação. A natureza humana tem particularidades. Algumas pessoas nascem avantajados. Ser avantajado não é ter um peito ou nascer. Por vezes é aquela capacidade que nós não temos. É aquela força que eu olho aqui e eu vejo que você não está a ver. E o que é que a obscuridade trouxe na tua vida? Muita coisa, porque eu comecei a fazer parte da vida das outras pessoas. Porque a Obscuridade é um programa forte, mano. Isso é um grande conteúdo. Um dos maiores youtubers, que é o Tio Lu, do Brasil, Sim. assistiu o nosso vídeo e disse força. Eu não sabia que em Angola tinha isso. Mas olha, quem nos reconheceu Foi um brasileiro. um brasileiro. Com bué de mango para ver mesmo trabalho duro, mesmo coisa a se fazer neta. Mas o Brazuca viu e gostou da coisa e reconheceu. E nós fomos mesmo, fizemos parte da vida de muita gente. Eu sofria, porque era um problema psicológico que eu tinha, dificuldades quando eu ia atrás de uma matéria, quando eu trazia uma coisa, quando a produção toda trabalhava, eu sofria. Mas, mano, vou-te dizer, nós ajudamos pessoas. Tinha mensagem que nós recebíamos, alguém está perguntando uma coisa, tu não sabes como é que vais responder aquilo. Só para tu teres uma noção, mas a Obscuridade ajudou muita gente. Não estou a falar aqui só por falar. Nós temos provas, temos mensagens, temos pessoas que depois ligaram para agradecer, temos pessoas que até hoje, eu depois de já não estar com o rosto da Obscuridade, ainda tive pessoas que foram à minha procura e eles pensavam já que eu era o último mago. Não, mas eu só ia lá, buscava a matéria, eu e Dô íamos, esforçávamos o Vano e outro pessoal lá da produção e trazíamos aquilo. E quem tiver oportunidade para fazer coisas que vão ajudar pessoas, quando você tem a oportunidade, faça. E hoje em dia as pessoas não sabem que por detrás de cada conteúdo da Obscuridade tinha um trabalho. Eram horas de gravações. Não sei se o português é Você já pensou em desistir? Já, no princípio, mas não estava a ter sonhos estranhos. Mexer com espiritualidade não deve ser fácil para ninguém. Qual foi o principal sonho ou o sonho que mais te assustou? Olha, não sei se é psicológico ou mesmo espiritualidade, porque depois quando tu começas a mexer com coisas do gênero, tu ficas em conflitos, né? Tu não sabes se uma coisa é espiritualidade, se outra coisa O mundo material. Yeah. Porque foi quando eu fiz o sucubus. Os demônios da sexualidade. Eu fiquei uma semana a ter sonhos molhados. É engraçado, as pessoas, eu falo com normalidade, mas foi assustador porque eu falei de algo e durante uma semana fui tendo sonhos molhados que, para talvez interpretar de um outro sentido, é dormir, sonhar que estou a ter relações sexuais e acordar molhado. Então foi estranho e foi muito estranho. Eu tive que depois procurar até falar com... Eu sou filho de pastor, tive que falar com meu pai, tipo, já assustado porque eu olhava para aquilo como uma situação. Mas depois fui entendendo e aí é que está. Você acha que entende, depois encontra uma outra versão da coisa que você está a pensar que está a entender. E eu pensei em desistir, eu tanto falei com Dó, eu acho que eu vou parar, porque eu estou a ter sonhos, estou a ouvir vozes. Hoje eu ouvi uma vez a chamarem o meu nome. A chamar o meu nome aonde? Eu vinha do Kikolo para a casa da minha avó, saí comprar algumas coisas. Eu a passar no 14, alguém gritou, Patrício! Mano, eu estava numa rua onde só estava sozinho, só o muro do cemitério. Eu estava lá aqui nas brincadeiras, mas mano, eu parei. Eu não sei se alguém me chamou de verdade ou era minha imaginação, eu parei. Uma coisa é você pensar que eu vi, outra coisa é você ter certeza que estás a ouvir. Vejo que você... Notei que você, quando você falou que vês o lado obscuro em tudo, ouvias o lado obscuro em tudo. Será que você já conseguiu se olhar qual é o teu lado obscuro? Eu tenho um bué de uma forma informal falando, né? Eu por acaso tenho algumas coisas que eu carrego comigo, que se eu te contar pode até pôr em causa o próprio programa, então vamos... Mas podes contar uma ou duas coisas? Talvez vou passar-te aquilo, não comigo contando tal, e depois um dia... Você via espíritos?
Eu já cheguei a ouvir pessoas a chamarem meu nome à noite, já cheguei a ser abordado por uma senhora que eu não conhecia na rotunda do Camama, e ele disse: você cuidado, está a mexer com as coisas que não devia. Curioso, parece brincadeira. O que é que falando. você fez a seguir? Vi falar com o Do, que é o chefe de produção, e ele levou, tratou a coisa numa normalidade, mas me falaram na rotunda do Camama, junto ao cemitério. Então você praticamente era uma afronta para os feiticeiros. Poderia me Para considerar. pessoas que mexem com espiritualidade. Poderia me considerar, sim, porque era... Meio que tinha pessoas que já não me gostavam, me olhavam, porque eu, tipo, por exemplo, eu me lembro de ter falado do Lemba. Sim, Lemba é Floresta. a floresta, e alguém me disse: você está a falar à toa. Mas eu tipo, falei: está a falar à toa, mas era alguém que está a falar como se tivesse raiva. Era tipo, é aquele shine, como se diz em inglês. Eu tipo, estava a me sentir a brilhar, tanto mais que eu não tinha... Eu não tinha medo, só ficava surpreso com as coisas que eu ia vendo. E o que é que você pedia em oração? Olha, eu por muito tempo acreditei que o meu pai já orou o suficiente Para ti. mas isso é em termos... Mas não será a falta de oração que influenciou todo esse problema? Olha, agora fora de brincadeira mesmo, usando termos concretos, já fui mais religioso e também teve um tempo que eu comecei a descair. Eu estava assim, tipo, a viver coisas, e depois chegou naquele tempo que eu fiquei um bocado não ateu, mas acreditava, mas com muitas dúvidas, e eu me apoiava naquilo. Eu vou duvidar para crer. Vou duvidar antes de crer para depois crer sem duvidar. Há quem diz que conhecimento demais faz mal. Faz mal. Você não está a ver que eu estou tipo um gajo que não está bom. Eu por acaso sei muita coisa, mas sem brincadeira. Sim, conhecimento. O problema do conhecimento é que conhecimento é luz. Muito conhecimento. Conhecimento é luz, né? Conhecimento é luz. E o que é que acontece normalmente? Quando, na medida que o tempo vai passando, o conhecimento vai tendo um adequamento diferente. Porque estamos a vir dos tempos passados, havia muito empirismo. E quando as pessoas começam a aprender, a definição muda. Eu falo assim, para nós os comunicadores, né? Desde as épocas mais remotas, o homem percebeu que a evolução dependia da comunicação. Por quê? Porque o conhecimento é um fator dinâmico e necessita da transmissão, estás a ver? Desse processo. O que eu sei de passar por comunicação é tornar uma informação comum. Aquilo que o expelido sabe, eu vou saber desse jeito. Mas só que o que você sabe está baseado em coisas, estudos, pesquisas. Antigamente as pessoas passavam que sabiam baseado no empirismo. E a crença era muito isolado e era sem fundamentos. Quando a fundamentação começou a vir, começou a ir contra aquelas teorias impensáveis que se diziam. Então começou-se a perceber coisas. Por exemplo, já se dizia que o fogo, por exemplo, a teoria do fogo, o surgimento do fogo, hoje é fósforo, é o isqueiro. Antigamente eram fatores extremamente espirituais, eram questões espirituais a falar alguma coisa. E qual foi a tua reação ao ver o comentário daquele seguidor que disse que mesmo você que está a falar dos outros também busca casas escuras para ser famoso? Qual foi a tua reação no momento? Mano, a exposição tem uma coisa. Tem preço? Tem preço. Quando você se expõe, tem que esperar tudo das pessoas. Tem pessoa que te olha, só para falar mesmo assim, olha, não gostei, tipo, eu tenho uma personalidade que algumas pessoas dizem, você não bate bem, pronto. Mas só que eu tenho as minhas convicções. O facto de eu estar exposto, eu tenho que aceitar isso. Eu ouvi coisas piores. Eu até tive momento, porque o percurso da obscuridade, eu sei que também deves ter passado por situações. Você fica em conflitos. Eu já tive, além do sonho, eu ia te contando, eu fui para a rotunda do Camama. E uma senhora, aí de frente ao cemitério, parou-me e disse, olha, você está mexendo com... Não sei se é coincidência até hoje. Eu só sei que eu cheguei em casa, orei, jejuei, meu irmão, procurei Cristo. Qual é o outro lado da moeda do Patrício Mande Maluma? Olha, falando da forma concreta, eu vou dar rodeios porque não saberia dizer propriamente, mas tem uma coisa. Mas diga algo que ninguém sabe. É assim, tem coisas que hoje eu tenho na minha vida que eu acho que são triunfos, que para obter antes de eu sair de casa, eu ajoelhei, orei. Para alguns pode não ser verdade, pode parecer coincidência, mas eu orei, depois de eu ter orado, consegui aquilo. Tive no meio de pessoas que tinham mais qualidades do que eu, mas eu consegui.
Então, se eu tenho uma coisa obscura, é a oração. Se me perguntares, por exemplo, qual das coisas eu consegui para fazer a obscuridade, foi assim. Eu tinha muita gente que passou na possibilidade de fazer. Pessoas que eu olhei e disse, não, esse gajo é mau, desculpa o termo. Esse I mesmo é, só para não falar que é F. Esse I, mas eu tive a oportunidade, cheguei a uma conversa e gravamos o primeiro Obscuridade, que foi um sucesso. Você gravou o outro lado obscuro do sucesso e a fama. Sim. Quais são os cantores ou figuras públicas que você acha que venderam a sua alma? Olha, vou te falando com uma vontade de olhar numa câmera e falar assim. O fulano fez, mas só que nós não sabemos. Né? Nós olhamos. Mas isso existe? Sim, existe. Existe por quê? Porque já ouviste, recebeu o feitiço para brilhar, está a dançar, está a mijar. Yeah. Então, nós vimos, eu conheço, por exemplo, uma história estranha. Eu vivia na Petrangol, tem lá o cemitério 14. Sim, e tem lá o Papajamé, sim. o Quimbandeiro. Parece brincadeira, nós vimos os vídeos aí, rimos, mas eu conhecia um jovem que sempre quis se tornar mesmo famoso. E na eventualidade, ele disse que vai procurar, vai pegar feitiço. Uma semana depois, ele cantava muito bem, mas não tinha notoriedade. Uma semana depois, o jovem lhe pediram algo e acho que lhe deram prazo, porque ele depois falava, eu não vou conseguir. Lhe pediram para dormir com a mãe dele. Uau. E ele tentou lhe dar uma semana, ele tentou, segundo a história e o que nós vivenciamos. Não conseguiu. Uma semana depois vimos a pessoa começar a falar, eu não vou conseguir dormir a mãe, não vou conseguir dormir a mãe. E quando demos conta... o nome dele? Bovic. Se tu ires na Petrangol, se ires na Petrangol, para quem vai para ter, não sei se tiver algum problema, as pessoas sabem a história, eu só estou a contar algo. Né? Bovic, ele começou a gritar isso, não posso dormir a mãe, não vou conseguir dormir a mãe, não vou conseguir. E quando demos conta, ele começou a ir dançando na rua, a fazer muitas coisas e hoje o Bovic é maluco até hoje. Se tu fores na Petrangol, lá na banda da Tecno no carro, desceres e perguntares quem é o Bovic, vão te falar, Bovic pegou. Você acredita que as coisas acontecem por mero acaso? Eu prefiro acreditar. Digo prefiro porque eu tenho convicções que me levam a crer e aceitar que não. Que tipo de convicções? Porque se fossem acaso, o percurso existencial tem coisas que não fariam muita lógica. Porque vamos só ver, tu nasceste, vais crescendo. O nosso estar aqui poderia ser um acaso, mas tu não sabes quantas pessoas podem mudar de percepção depois de acompanhar esse vídeo. Yeah. É um acaso. Não, eu prefiro acreditar que não existe, é mesmo predestinação. As coisas foram predestinadas para serem como são. Este percurso é alterado, sim, pode ser alterado em função de escolhas que nós vamos fazendo, que contraria o princípio, mas eu prefiro acreditar que existe. Mas o que nós podemos explicar para aqueles cantores ou figuras públicas que fazem desenhos satânicos, será que aquilo é por mero acaso? Será que aquilo é por moda? Será que aquilo é simplesmente por fama? Ou porque mesmo eles têm um conhecimento exato do que estão a fazer? Mano Expedito, irmão, colega, é assim. No mesmo sítio onde eu estou, você pode conseguir o que eu não consegui. É facto. Mas tem coisas, como eu te disse, tem coisas que não acontecem só porque tinham que acontecer. Tem mesmo uma predefinição antes dessa ação. Porque vamos só supor, eu sei que alguma coisa eu podia dizer, se calhar só para ter notoriedade, como por exemplo, as pessoas a falar hoje, vamos tirar jada, e não estão a tirar, é mesmo só para ter notoriedade, mas também devemos ter noção que tem pessoas aí que estão a falar aquilo na verdade. E parece que não, também tem pessoas que se assumem obscuros só para conseguir uma certa visibilidade. Mas lá no fundo do acaso, da própria situação, não são. Mas que existe, mano. Existe, porque nós já vimos, eu vivia lá no 14, eu vou contar, vou especificar. Eu vi pessoas aí dormirem em cima do caixão. Uau. À noite, à madrugada. O que é que eu fazia na rua? É que quando você sai do Kikolo para vir até na Candy Sky para Tecnocar, nós passávamos daí do cemitério porque facilitava. Sim, e você via a passagem. E você, como é que você me explica alguém vestido a rigor e com excelência como o Mano Expedito está dormindo no cemitério? Está a fazer o quê? Sacrifício. Aí é que está. Agora você que vai pensar se existe ou não. Há alguns meses apareceu um vídeo nas redes sociais
em que vimos a cantora, uma cantora, a Build. Sim, a Build. A cantora Build. Ela disse algumas coisas que nos deixou um pouco assim surpresos. Ela apontou algumas figuras públicas que supostamente fazem pactos para estar onde estão. Mas o caso aqui é olhar para a Build. O caso da Build é droga ou mesmo um pacto que supostamente deu errado, tal como o jovem de lá da Pedra Mola. É assim, eu sou muito fã da Build. Eu gosto muito da voz dele. Eu quando ouço daquela conta a cantar mesmo fico Mas tem uma coisa, mano. Porque, mano, eu acompanhei aquilo, me arrepiou. O Ang é feitiço, eu não quero assumir, porque não, eu não chamei aqui, ninguém de bruxa. É o meu parecer na condição. É a tua opinião, é a tua opinião. Porque eu vi as declarações, mano, eu estava no quarto, me arrepiei. E eu já tenho uns problemas de cabeça também, mas me arrepiei. Eu me lembro que as luzes estavam apagadas, eu vi aquilo e arrepiei, acendi as luzes, porque... Mano, você viu o que ela disse. E depois o que acontece? Nós sabemos que a Build, como no vídeo eu disse, o sucesso não é tudo. Acho que sucesso, alguém disse, sucesso não é tudo, brada. Eu vi sucesso apanhar chapada. Quem é esse? Não sei, eu conheço a música. Acho que é... Não lembro, mas se nos comentários se calhar pode aparecer depois. Mano, a Build tem uma boa voz, mas igual a C4 Pedro. Eu sou fã do C4 Pedro, como estava assim, muito fã dele. Eu sou fã, mas também tem umas coisas do C4 Pedro que eu não acho normal. Como quais? Aquele símbolo do King Sepa. Aquilo é a pirâmide. A pirâmide, exato. Só para nós não falar que ele engapa, porque também C4 Pedro, o percurso dele, o sucesso todo. Epa, mas isso aí já começa a dar já suspeita da maluquice. Mas nós não somos malucos, temos que olhar a coisa como é. A Build, por exemplo, nós reparamos e eu vi que tinha algo muito estranho no que ela fez e eu podia dizer que sim, fiquei arrepiado. E se aquilo não é normal, se não foram as drogas, é mesmo bruxaria, são pactos, porque a Build tem talento. A Build tem uma das vozes, eu tiro 3 pessoas no nosso Mas existe mais de 10 mil pessoas com talento. Sim, repara só, a Yola Semedo, o falecido Coen Ayonda e a Build Mokota, essas quando abrem a boca, você para. Tem mais, né? Mas eu tirava essas pessoas. Mas só que nós notamos que a Build luta para conseguir ter alguma coisa. Quantos hits a Build tem? Mas olha, e ela, você está a ver que ela nunca foi assim um boom. E pode-se dar o caso que ela está sempre a lutar para conseguir alguma coisa. E parece alguém que nós em Lingala falamos chamo tubacata. O que é que significa? Chamo tubacata. Chamo tubacata é tipo... Ou parte ou racha. Se eu vou conseguir, se vou comer a velha, vou conseguir. E ela... É um parecer, é uma opinião. Ela pode falar também de mim de qualquer jeito. Não estou a falar para coisa, mas ela parece... Ela já tem aquele estalo tipo assim, tipo eu, assim, estás a ver? Tipo alguém que está disposto a tudo. Mas eu não estou disposto a tudo. Mas ela já parece. Eu estou disposto a trabalhar e a ver o que é que o meu trabalho vai me dar. Se dá boa coisa, bom. Se não tiver também grandes resultados, eu sou cristão e digo, Deus seja louvado. Existe alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria que eu perguntasse para ti? Ou seja, você gostaria de falar? Eu gostaria de falar, por exemplo, de 2 coisas. Primeiro, a negligência das pessoas relativamente às coisas obscuras. Eu vou tentar olhar, não sei se a projeção pega, mas existem coisas obscuras. Existem coisas obscuras. Nós ignoramos, apesar de confundirmos o empirismo, né? Porque eu falo, o conhecimento foi passando e algumas coisas que foram compreendidas de uma maneira hoje são vistas de outra. Tem, mas também por detrás disso tem alguma coisa que tu desconheces. Não vamos ser ignorantes até o ponto de dizer que não existe. Ok, nunca viste, mas acredita, existem coisas que nós não conhecemos. Esse é um aspecto que eu queria dizer. Não é porque eu sou alguém que tem crenças, é mesmo porque existe. Segunda coisa é, vamos encontrar posicionamento. Eu gostaria que me perguntasse sobre o posicionamento das pessoas. Diga. As pessoas são naturalmente muito dependentes, que faz com que também começam a acreditar exageradamente, até no que não era obscuridade as pessoas começam a focar. Primeiro, devemos reconhecer que existe, mas também devemos analisar com rigor o que é ou não é obscuro. Eu não, Mokota, porque tem coisa que não é mesmo. E a outra coisa que eu queria que tu me perguntasses é se eu sou cristão ou
você é cristão, Patrício? Ou só conheço Cristo? Eu queria que tu me fizesse essa pergunta e obrigado por teres me dado a oportunidade de expor aquilo que eu queria que tu me perguntasses. Comunicação é bonito, é uma coisa boa, né? Porque tem aqueles que acreditam que Cristo existe e tem aqueles que são cristãos e tem aqueles que se dizem ser cristão. O que é se dizer ser cristão? É todos os dias ir na igreja, andar com Bíblia e quando alguém te olhar, mano, como é que é? Eu sou religioso, eu sou cristão. Esse se diz ser cristão. E tem aqueles que são cristãos, o cristão de verdade, por vezes não precisa dizer. Ele conscientemente, o ser dele explica esse fator. E tem aqueles que naturalmente são sem definições. Por que é que eu queria falar disso? Porque isso é o problema. Quando você se assume como uma identidade muçulmano, qualquer religião, determina a tua forma de olhar para as coisas. E se nós tivermos realmente pessoas que são cristãos e não se dizem ser cristãos, nós vamos ter pessoas a entender o que é obscuro e o que não é obscuro. Porque a obscuridade existe. Hoje em dia tu estás a viver uma outra oportunidade, né? Acredito que você agora vê como telespectador o programa Obscuridade. Com certeza. O que é que você acha da experiência? Sou teu fã. Eu sou teu fã. Eu sou muito teu fã. Eu admiro. Por acaso, eu saí, vou ser sincero, com aquele senso. Sabes, eu gostava porque a Obscuridade não era só o que vocês assistiam, era um grupo. Era uma família Tutsi Live. E você se encontra mesmo, você fica já aí, tua casa de banho, tua saída, tua entrada, tua sala. E quando deixei, eu falei, o difícil vai ser alguém para conseguir fazer uma coisa idêntica. Acho que passou 1 mês ou 2 meses, eu assisti o primeiro Espírito Cansou, mano. Eu falei, brother! Não sei se isso vai subir no pico. Eu falei, no way, this one is the one. Eu fiquei, eu sou assim, eu sou um bocado alemão, eu sou um bocado francês, eu sou um bocado inglês. Não! Chamei, eu estava na sala, chamei, mamãe, eu estava batia na praça, vem ver a pessoa que me dá um lugar, estou casado da Angela, ela viu e disse, tá bom. Por acaso aquele senso por vezes de arrependimento, porque era algo que eu gosto. Mas foi uma experiência muito fixe e as pessoas que acompanhavam, depois liguei para o Patrício, não sei mais quanto, e não reclamações de que a coisa já não estava boa, mas sim coisa tem um novo rosto, tem uma nova roupagem. E eu falei, não tinha como ser melhor. E hoje, as pessoas não vão acreditar, o dia da gravação é a primeira vez que eu estou a ver o Expedito. E parecia que eu já o conhecia. Com o Espedito Cansou, mano. Muito obrigado, Patrício, pela entrevista. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado pelas palavras. És sempre bem-vindo. Meu nome é Expedito Sassoma, tal como o Patrício gosta que eu falo. Expedito Sassoma. Esse mano, eu sou fã dele. E encerramos assim a primeira grande entrevista do outro lado da moeda. Subscreva, ative o sininho das notificações e não pare de partilhar. 2 cliques, visão para a sua vida.